ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, e os casos de omissão normativa, quais sejam mandado de injunção e ADO. Então vou começar aqui pela ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Trata-se de controle concentrado pelo STF em competência originária que surgiu na Emenda Constitucional 03 de 93. A ADC visa a declaração por parte do STF confirmando que a lei ou ato normativo federal é constitucional. Ou seja, o cabimento dela é em face de lei ou ato normativo federal. A ADC não abrange leis estaduais, apenas leis ou atos normativos federais. É cabível em face de controvérsias judiciais relevantes, quais sejam. Por exemplo, quando a Lei Maria da Penha foi considerada por vários julgadores que feria a isonomia, porque tratava a mulher no âmbito das relações do lar de forma diferente que os outros cidadãos, ocorreram uma série de julgados, tanto para uma corrente quanto para outra, quer dizer, julgados com o mérito em contrário em relação a esses provimentos judicionais. Então, isso gerou uma confusão jurídica e todos esses processos que tratavam do tema foram suspensos ou sobrestados até o julgamento do mérito numa ação declaratória de constitucionalidade. Nesse sentido, o Supremo referendou que a lei é constitucional e aí, nesse caso, vinculou aí o provimento desses processos sobrestados no sentido de sua decisão. Então, a natureza da DC e da são ambivalentes, ou seja, se considerar constitucional, logo ela não é inconstitucional. Quais são os legitimados ativos para propositura? Tanto para a DC, a DI, a DPF, são os mesmos legitimados. Então eu vou colocar aqui no paralelo, que fica mais fácil de gravar, e vou colocando no lado a lado para poder aqui apresentar. Então, para aqueles legitimados que não precisam ter interesse ou não precisam demonstrar pertinência temática, são os legitimados universais. Daí eu pus o globo aqui. Quais são os legitimados universais para a propositura da ADC? O presidente da República, está aí o presidente Michel Temer. Procurador-geral da República, está aí o doutor Janot. Continuando, legitimados universais para a propositura de ADC: presidente da República, procurador-geral da República, mesa da Câmara e mesa do Senado, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, partido com representação no Congresso Nacional. Basta ter um deputado. Necessita de advogado. Todavia, existem também os legitimados, vamos dizer, temáticos ou especiais. E esses têm que ter interesse na causa. Então eu coloquei aqui o carro do nosso Ayrton Senna, que tinha muito amarelo nele, para poder lembrar de One Player Special, né, que era o patrocinador. Então, para fazer alusão aí aos legitimados especiais para a propositura da ação direta de constitucionalidade. São eles: governadores do estado, está aí o governador Geraldo Alckmin, ex-governador, mesa da Assembleia Legislativa Estadual ou das Assembleias Legislativas Estaduais, né, qualquer uma das mesas de qualquer estado da federação, e a confederação, vou repetir, confederação, não é federação, confederação sindical ou entidade de classe de nível nacional, são os legitimados que precisam demonstrar interesse. Eu vou colocar no lado a lado aqui, que aí quem quiser tirar um print também
Já fica com o mapa aí pronto. Então tá aí o rol de legitimados ativos para a propositura da ADC. Vamos lá, complementando. O quórum de instalação para apreciação do mérito da ADC é de 2/3 de membros do Supremo, ou 8 ministros, sendo que o quórum de aprovação é por maioria dos 8 ministros, ou seja, 5 ministros têm que votar favoravelmente, não é? Dos 8. Então, no mínimo 8 para abrir os trabalhos e no mínimo 5 para aprovar. A ADC não vincula o Legislativo e o STF em decisões futuras. É claro, a prerrogativa de legislar ela é autônoma. Apesar de não vincular o Legislativo, o Supremo fiscaliza. E o próprio Supremo não vai vinculá-lo, o Supremo é autônomo também. Possui evento vinculante nesse sentido apenas para a administração pública e judiciário, fora Supremo. Efeito erga omnes, né, que é repercussão geral para todos. E também cabe eliminar em sede de ADC por maioria absoluta dos membros, ou seja, se 6 ministros deliberarem, podem conceder liminar. O prazo de validade na ADC são 180 dias para que ela produza efeitos. Meio ano, estou colocando aí umas figuras da meia para falar meio ano, que é a duração máxima da liminar em ADC. E mesma coisa, uma laranja que é meia champanhe, que normalmente é estourada no final de ano, meia laranja, meia champanhe, meio ano, 180 dias o prazo de validade da liminar em sede de ADC. Em regra, o efeito é est tunc, ou seja, desde o momento originário de sua concepção. Não cabe ação rescisória e o único recurso que cabe é o embargo de declaração, não cabe outro recurso. Então, o PGR também, ele deverá sempre ser ouvido necessariamente, atuando como fiscal da lei custos legis. O AGU não precisa ser citado. E para finalizar, algumas disposições da lei específica da ADC, que é a Lei 9868, na sua petição, a ADC indicará o dispositivo da lei ou ato normativo questionado, no caso federal, e o estadual não cabe, repetindo para gravar, e os fundamentos jurídicos do pedido. O pedido com suas especificações, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. A petição inepta será liminarmente indeferida pelo relator e cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Proposta da ação declaratória não se admitirá desistência. Da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI possui generalidade de abstração, discute apenas a norma e pode ser já perpetrada diretamente de forma abstrata ou então difusamente, vamos dizer assim, que seria um incidente que ocorre dentro de um processo que discute o direito subjetivo de duas partes. Uma das partes entende que foi prolatada uma decisão que violou um direito previsto constitucionalmente falando, então abre o incidente, o processo é suspenso de imediato até o julgamento do mérito do incidente de inconstitucionalidade. Então, a ADI objetiva declarar inconstitucional lei ou ato normativo federal, e aí entra estadual também. A ADC é só para leis ou atos normativos federais. Já a ADI é para lei ou atos normativos de esfera federal e estadual. Com um detalhe, quando o ato normativo for estadual ou municipal e contrariar norma da Constituição estadual, a ADI será julgada pelo TJ estadual. Quando a norma da CF estadual for de reprodução obrigatória da CF, a competência da ADI continua do TJ estadual. Porém, cabe recurso extraordinário para a STF por estar espelhada a norma da Constituição Federal. Haja vista que o parâmetro, nesse caso, que está em discussão, é da CF. Se a lei distrital ou municipal forem de natureza municipal, distrital no caso do Distrito Federal,
e contraria a Constituição Federal ou leis estaduais, não cabe a DI, sim a DPF. Ou seja, a grande diferença aqui é se a natureza da lei municipal for municipal, não cabe a DI, sim a DPF, direto para o Supremo. A norma deve estar vigente, o preâmbulo da Constituição não tem relevância jurídica, não pode ser objeto de ADI. As normas pré-constitucionais, se compatíveis com a nova Constituição, as normas pré-constitucionais serão recepcionadas e continuarão a produzir seus efeitos jurídicos. As incompatíveis materialmente serão excluídas e não recepcionadas. Não recepção não gera ADI. Gera revogação. As normas constitucionais originárias, elas também não são passíveis de controle de constitucionalidade, são presumidas absolutamente constitucionais. Então, as três hipóteses que não cabe a DI, voltando aqui para fixar, são em face de normas constitucionais originárias, normas pré-constitucionais, que elas são compatíveis, são recepcionadas automaticamente, e também o preâmbulo não tem relevância jurídica. Voltando aqui ao ponto específico, leis municipais e lei ou ato normativo distrital de natureza municipal que contraria a CF, não cabe a DI, cabe a DPF. Vamos lá, partes envolvidas. Amicus curiae, cabe na DI, o amigo da corte pode pedir ao STF para ingressar na lide, se aceita, pode participar de toda a tramitação do controle de constitucionalidade. Organizações coletivas podem ser amicus curiae, colaborador individual, apresentando laudos, perícias, cabe inclusive sustentação oral, ONGs podem também ser amicus curiae, partidos, associações, sendo que tem que ter, claro, o que forem falar, pertinência com o objeto da ADI. O PGR sempre será ouvido também em sede de ADI, atuará como fiscal da lei e o AGU não precisa ser citado. Legitimidade ativa para a propositura da ADI é a mesma da DC, eu vou repetir aqui para fixar de uma forma mais expedita. Então, os legitimados universais são aqueles que não precisam demonstrar pertinência temática, são eles o presidente da República, está aí o presidente Michel Temer, procurador-geral da República, está aí Dr. Janot, mesa da Câmara e do Senado Federal, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional. O entendimento do STF é a perda da representação do partido, ou seja, o deputado mudou no meio do seu mandato, não instigação, pois o momento de análise sobre a existência da representação é quando da propositura da ação. Necessita de advogado. A legitimidade para a propositura da ADI no tocante aos que têm interesse na causa, esses têm que ter interesse e pertinência temática, são os legitimados especiais, quais sejam governador do estado, mesa das Assembleias Legislativas Estaduais, confederação, não é federação, sindical ou entidade de classe de nível nacional. Federação de associação pode, somente confederações, não podem sindicatos, federações, centrais sindicais, e necessita de advogado. Então vamos passando para o próximo ponto. Liminar em sede de ADI, cautelar, né? Objetivo: suspender a lei ou ato normativo impugnado por decisão da maioria absoluta de seus membros, ou seja, 6, pode deferir pedido de cautelar que não tem prazo no caso de ADI. No caso de ADC são 180 dias. O efeito nesse caso é ex nunc, ou seja, só daquele momento que for prolatada a liminar para frente. Em caso de extrema urgência, pode inclusive ser concedida de ofício, está aí o papel ofício, pelo relator até julgamento do mérito. O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como a AGU ou PGR. Os processos ficam suspensos em instâncias inferiores, o fenômeno do sobrestamento, até que seja deliberado, julgado o mérito da ação.
Apreciada o pedido de liminar, o relator solicitará as informações em 10 dias. E no mérito, o código de instalação também são 8 ministros, ou 2/3 do ministro do Supremo, para instalação. Para aprovação, é a maioria dos, no mínimo, 8 ou 2/3, ou seja, 5 em 8 ministros. Senão é suspenso o julgamento se não tiver os 8 presentes. Produção de efeitos, erga omnes para todos, já no mérito. Aí o efeito é eston, que retroage até desde o início da produção de efeitos, qual seja o momento originário da concepção da lei, e é permitido modulação temporal de efeitos pelo STF, tendo em vista os interesses mais relevantes. O próprio STF retira a lei do orçamento jurídico e o efeito vinculante. Não vincula o Legislativo e Supremo. O Legislativo pode ter sua autonomia preservada e o Supremo pode observar a mutação constitucional, que é uma interpretação distinta da mesma norma de acordo com as condições do momento. Possui efeito repristinatório, qual seja, a ADI revoga a lei, então passa a valer a lei que vigorava antes dessa lei entrar em vigor. E o STF, como dito, pode modular. E não cabe recurso, salvo embargo de declaração, nem rescisória. Não cabe ADI prescrição ou decadência, intervenção de terceiros, exceto amicus curiae, atenção nesse ponto, que é considerado assistente da parte. Apenas embargo de declaração como recurso, não cabe ação rescisória, não cabe suspeição, apenas impedimento. Agora eu vou falar da DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela tem a natureza da subsidiariedade ou caráter residual e não preserva toda a Constituição, apenas os preceitos fundamentais. Não cabe ação rescisória, a base legal da DPF. É o artigo 102, objeto principal da DPF. Cabe em face de lei municipal ou do Distrito Federal com conteúdo municipal que violem preceitos fundamentais da CF. Quer dizer, não é violação de algum preceito da CF, são apenas preceitos fundamentais. É bom gravar esse ponto. O Supremo, inclusive, decidiu o rol exemplificativo dos preceitos fundamentais, em função de toda essa divergência. São os direitos individuais, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Os fundamentos da República, né? Artigo 2º. Constitui objetivos da República, também são preceitos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, são preceitos fundamentais, tá certo? Autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Os princípios. Também são preceitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, direitos individuais, civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, difusos e coletivos, meio ambiente. Princípios sensíveis, quais são eles? São constitucionais.
a forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita pelos entes governamentais, as cláusulas pétreas, é claro, relembrando aqui, quem quiser fazer o print, aproveita aí, artigo 60, parágrafo 4º, forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, voto obrigatório não é cláusula pétrea, olha a pegadinha aí, pessoal, separação dos poderes, direitos e garantias fundamentais, esse é um núcleo duro constitucional, princípios que norteiam a administração pública, é o famoso LIMP, que seria que é a legalidade, a impessoalidade, vou aumentar aqui, a moralidade, coloquei o bigode aí, que é o fio do bigode, né? Os antigos falavam que antigamente bastava cruzar o bigode para poder ter uma legalidade, uma moralidade, né? Não precisava nem assinar papel, dito popular, apenas para reiterar aí descontrair um pouco. A publicidade e, por fim, a eficiência. Princípios constitucionais, artigo 37, que rege a administração pública. A competência exclusiva da DPF para deliberar sobre normas anteriores à CF, ou seja, normas pré-constitucionais, sendo que no controle de constitucionalidade apenas se aprecia por meio de sistema difuso leis pré-constitucionais, ou no controle concentrado pela DPF. O Supremo poderá definir liminar em ADPF, da mesma forma pode ser dada de ofício, vai suspender os processos, a decisão deverá também ter a presença de 8 ministros, quórum qualificado, dos 5 tem que votar. O presidente do tribunal determinará de imediato o cumprimento da decisão, lavrando o acórdão posteriormente. Dentro do prazo de 10 dias será publicado, terá efeito vinculante aos demais órgãos do poder público. Cabe modulação também, em função da segurança jurídica. O recebimento ou não da ação da DPF é irrecorrível, não pode ser objeto de rescisório, inclusive. O único recurso contra a decisão da DPF no Supremo é a reclamação. É muito em prova. Caberá reclamação contra o descumprimento de decisão proferida pelo Supremo na forma do seu regimento interno. Então, vamos falar que o poder constituinte originário é caracterizado por qualquer Constituição. O derivado, ele é vindo das emendas constitucionais, que também é o poder reformador do Congresso Nacional. E o decorrente são das constituições estaduais. Lembra aí da correnteza de Minas, olha que cachoeira bonita. Não esquece mais que o poder constituinte decorrente, ele é atribuído às constituições estaduais. Vale lembrar o que significa desconstitucionalização. É quando a norma anterior à Constituição deixa de ser constitucional e é recepcionada, desclassificada para a norma infra. Algumas normas anteriores compatíveis com a nova Constituição podem ser recepcionadas e são rebaixadas. Daí a desclassificação. Admite-se que normas constitucionais da ordem anterior, que não entrem em conflito com a Carta, sejam recebidas como lei ordinária. Agora vamos falar da omissão normativa, no tocante aqui ao mandado de junção e a ação DO, ação declaratória por omissão. Mandado de injunção, ele defende direitos fundamentais dependentes de regulamentação, ou seja, já está previsto na Constituição que vai regulamentar, mas o legislador não tomou providência. Então é um remédio constitucional, há casos concretos a serem resolvidos, a norma inexiste, mas está prevista lá na Constituição, não é? O efeito é
trunque desde o início da vigência da norma. O objetivo é defender o direito da parte naquela situação específica que precisa de regulamentação. Legitimidade ativa para a propositura do mandato de injunção é qualquer pessoa, diz respeito, como dito, ao direito subjetivo da parte. Ou então o mandato de injunção coletivo, mesmas disposições do mandato de segurança coletivo. Para a DO, ela já é diferente do mandato de injunção, porque no mandato de injunção já tem uma previsão constitucional que aquela norma vai ser futuramente inaugurada, vai ser tratada pelo Legislativo. No caso da DO, não tem norma, não tem previsão constitucional, não tem nada. Então o Supremo determina para o legislador fazer a norma, editar a norma. Qualquer tipo de norma constitucional, incluindo os direitos e garantias fundamentais, é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade, não se discute em casos concretos, diferente do mandato de injunção, né? O objetivo da ADO é defender a efetividade da Constituição na sua abstração jurídica, fora do caso concreto. A cautelar não tem prazo também, pode ser concedida. A legitimidade ativa é o mesmo rol do artigo 103, para todas as ações, né? Então vamos repetir aqui, isso aqui tem que ser realmente muito bem gravado. Os legitimados universais que não precisam ter interesse, pertinência temática são o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, Mesa da Câmara e do Senado Federal, partido político com representação no Congresso Nacional e Conselho Federal da OAB e necessita de advogado para propositura. As ações de ADO pelos legitimados. Os legitimados especiais têm que ter interesse na causa, qual seja a pertinência temática. Então, são eles o governador do estado, as mesas das assembleias legislativas estaduais e confederação, federação não, sindical ou entidade de classe nível nacional, necessita também de advogado. E finalizando, disposições gerais nasceram em 88, esses regramentos são divinos da Constituição de 88. Então aí finalizamos aí a consolidação desses temas. Um bom estudo a todos.